capítulo 41. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Majestade Santa. Antes de chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. A presença do Senhor é notória no nosso meio. Gênesis 41, versículos 50 a 52. Glória! Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Gênesis 41, versículos 50 a 52. Não é difícil achar o primeiro livro da Bíblia? Vamos fazer menção a palavra que diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Pode sentar, glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Os versículos que nós acabamos de fazer menção é um trecho da história de um homem muito conhecido na Bíblia, chamado José, mais conhecido como José do Egito. A Bíblia nos diz que José era um dos filhos de um outro homem de Deus muito conhecido, chamado Jacó. Todos vocês devem ter ouvido, óbvio, falar de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, 11 homens e apenas uma mulher. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Porém, apesar de ser o mais novo, era o preferido de seu pai, tendo em vista que era o filho da velhice de Jacó, e além disso ele era o filho da mulher de Jacó chamada Raquel, a qual ele mais amava, né? Isso não é segredo para ninguém, que José era o filho preferido e que Raquel era a esposa que ele mais amava, porque foi uma esposa que ele trabalhou muitos anos para poder ter. Só que culturalmente falando, José, por ser o filho mais novo, ele não podia ter as regalias. Ele não podia ser o preferido do pai dele. Culturalmente falando, isso era privilégio do filho mais velho, que nesse caso era Rúben. Rúben, por ser o filho mais velho, é quem deveria herdar essas regalias de Jacó. E isso, a Bíblia nos diz que já foi um motivo de intriga entre os irmãos, entre os filhos de Jacó. O fato de José ser o preferido do pai já era um motivo dele ser odiado pelos seus irmãos. E para piorar a situação de José diante dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele sonhava, que ele era um jovem sonhador, um jovem de 17 anos que sonhava, e que também sabia interpretar sonhos, era um dom que Deus havia dado para José. Em um desses sonhos, em uma das interpretações desse sonho, José dizia aos seus irmãos e ao seu pai que ele via a lua
o sol e mais 11 estrelas se prostrando diante dele. E a interpretação óbvia é muito simples. Seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos se prostrariam diante dele. E ao contar esse sonho, a Bíblia relata que, inclusive, Jacó ficou surpreso e disse a José: José, acaso eu, a sua mãe e os seus irmãos nos prostraríamos diante de ti? Até para o pai Jacó, para quem José era o preferido, aquilo causou estranheza, né? Para os seus irmãos, então, indiscutivelmente, foi motivo de ele ser mais odiado do que ele já era. E a Bíblia diz que ele foi tão odiado que um dia o seu pai pediu para que ele fosse até os seus irmãos. Eles eram pastores, como muitos devem saber. Ele foi até os seus irmãos em obediência ao seu pai. E a Bíblia diz que os seus irmãos o enxergaram de longe e disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Eles planejaram matar a José. Aleluia. Mas quando Deus ele tem um plano na vida do homem, ninguém consegue agir o contrário. Ninguém consegue. Um dos seus irmãos que o odiava disse: não, nós não vamos matar a José, não vamos carregar o sangue do nosso próprio irmão sobre as nossas costas. Ao invés de matar José, nós vamos jogar José no poço. E assim, quando nós voltarmos para a casa do nosso pai, nós vamos dizer para o nosso pai que José foi comido por um animal selvagem no meio do caminho, morreu e acabou. Aleluia. Só que a Bíblia diz que naquele momento ali, em que eles estavam tramando, se matavam, se jogavam no poço, eles decidiram jogar no poço. E naquele momento ia passando ali uns mercadores, uns comerciantes lá do Egito. E eles resolveram tirar José do poço e vender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali sentado e a irmã louvando aqui. Eu até comentei com a missionária disso. É a confirmação da palavra. Fui vendido. Louvado seja o nome do Senhor. José foi vendido ali para aqueles medianitas, né, ao invés de ser morto. Observe que ele ia inicialmente ser morto, depois decidiram vender. Olha como que Deus frustra os planos do inimigo na vida do homem quando ele está na direção. Observe que ele ia ser morto. Deus fez com que ele fosse vendido. Amém? O inimigo da minha e da tua alma, ele pode lutar a vida inteira para te destruir, para te diminuir. Ele pode diminuir o teu valor, mas ele nunca vai poder negar que você tem um valor diante de Deus. Ele nunca vai poder negar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu fui sair um pouquinho da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, após José ser vendido para aqueles midianitas ali, a Bíblia diz que ele seguiu para o Egito, onde um homem muito rico, muito poderoso, chamado Potifar, o comprou a fim de ser mais um dos seus escravos. Só que a Bíblia diz que Potifar começou a observar muito de perto o trabalho de José e observou que tudo que ele fazia prosperava, porque a Bíblia diz que o Senhor era na vida de José. Tudo o que José fazia prosperava. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar, lógico, muito curioso, disse: não, esse não é um escravo comum. Eu tenho que aproveitar esse homem de uma outra forma, porque Deus é na vida dele. Algo tem diferente na vida desse homem, porque tudo que ele faz prospera. E ali a Bíblia diz que José, muito sabiamente instruído por Deus, ganhou a confiança de Potifar. Ganhando a confiança de Potifar, ele chegou a um ponto em que todos os bens de Potifar já não estavam mais sobre a administração dele, mas sobre a administração de José. Tanto que a história nos fala que Potifar mal sabia do que ele comeria. O que vinha à mesa era o que ele tinha notícia. Ele não sabia mais o que ele tinha. Tudo o que ele tinha estava nas mãos de José. Observe o trabalho do Senhor na vida de um dos seus servos. José, apenas com 17 anos, foi vendido por seus irmãos. Chegou como escravo no Egito e imediatamente o Senhor já mudou o quadro da vida do homem. De escravo do Egito
para administrador de todos os bens da casa do general do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu não sei qual é a aflição que você está passando na tua vida, eu não sei qual é o problema que você está passando na tua vida, mas eu vim aqui neste lugar, nesta noite, enviada por Deus para te dizer que Ele ainda é o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Que tudo que Ele operou no passado, Ele ainda pode fazer no presente. Então não tema diante das aflições da tua vida, porque Deus, Ele é contigo para te dar vitória. Deus, Ele tem um propósito diante de tudo o que acontece na tua vida. Ele está no controle de tudo. Amém? Aleluia. É através do dom de interpretação que o Senhor tinha dado a José, ele consegue algo muito maior. Ele consegue um posto que era um posto muito cobiçado por todo aquele povo daquela época, que era ser o quê? Governador do Egito, que naquela época nada mais era do que a potência mundial daquele povo. Então, o homem que fosse nomeado governador do Egito, ele se tornaria um homem muito poderoso. Era natural que todo mundo quisesse esse posto. Mas Deus havia escolhido um pequenino, fiel a Ele, que aos olhos de todos seria incapaz de assumir esse posto, porque era escravo, era um prisioneiro. Aos olhos do homem era impossível, mas o Senhor é Deus que opera no impossível na história do homem, para que o nome dele seja glorificado. Portanto, se você estiver diante de alguma aflição na tua vida, não se desespere. Não tente perguntar a Deus por que eu estou passando por isso. Ele sabe como trabalha, Ele sabe como agir, Ele sabe o tempo de operar na minha e na tua vida, Ele sabe como vai fazer. Então tenha a única certeza de que você não sabe como vai ser resolvido, mas que Deus está no controle e vai ser resolvido, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Aleluia. Então a Bíblia nos diz que Faraó teve um sonho a qual ele chamou todos os adivinhadores do reino, chamou todos os sábios, tentou de todas as formas interpretar aquele sonho, mas Deus tinha um mover preparado na vida de José e usaria para interpretar o sonho de Faraó, a fim de que Faraó gostasse de José também, como Potifar, e o nome do Senhor ele pudesse ser glorificado na vida de José. Então a Bíblia nos diz que um dos servos de Faraó, o qual por um tempo também esteve preso, lembrou-se de José, depois de muito tempo, porque por um tempo ele esqueceu. É comum a gente hoje ajudar as pessoas como José ajudou esse prisioneiro de Faraó, e as pessoas depois se esquecerem de nós, É ingratidão que todos nós sofremos, infelizmente. Hoje no meio cristão isso na verdade está muito comum, infelizmente. Não é verdade? Você ajuda, faz tudo para ajudar, e no final das contas a pessoa te vira as costas, não lembra de você, E a Bíblia diz ali que quando José interpretou o sonho desse servo de Faraó, ele pediu para que esse servo lembrasse dele, porque ele estava ali injustamente pagando por um crime que ele não cometeu. 2 anos preso, porque a mulher de Potifar o seduziu. A Bíblia diz que por mais de uma vez e por todas as vezes ele rejeitou, e ele foi preso porque escolheu fazer o certo. Então não interessa, Deus te diz nesta noite, não me interessa a situação pela qual você passa, não negue o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor, porque Ele tem vitória preparada para a tua vida, mas vai depender de você. Vai depender de como você vai agir e reagir diante das aflições,
das provas, da preparação, a fim de que você obtenha a sua bênção. Não desista. Amém? E aí a Bíblia diz que o carcereiro, o prisioneiro, que era um servo de Faraó, estava preso porque tinha desobedecido ao rei, Faraó desagradou, mandou prender. Enfim, Josué foi usado para aquele homem para interpretar o seu sonho e pediu a ele um favor: quando você sair daqui e o sonho se concretizar na tua vida e você chegar lá para Faraó, lembra de mim, lembra que eu estou aqui pagando por um crime que eu não cometi injustamente, e veja lá o que você pode fazer para me ajudar a fim de que eu saia da cadeia. E ele esqueceu por um tempo, mas quando Faraó teve esse sonho, o qual ninguém conseguiu interpretar, a Bíblia diz que esse servo de Faraó lembrou de José e disse: olha, tem um prisioneiro lá por nome de José que interpretou o meu sonho, disse que meu outro companheiro ia morrer e ele morreu, disse que eu ia sair da cadeia e ia ser exaltado, ia tomar o meu posto de volta, e assim sucedeu. Então eu creio que convém você chamar a José a fim de que ele interprete o seu sonho. E assim Faraó fez, porque não tinha mais opção. Tinha chamado todos, ninguém conseguia interpretar. Então ele chamou José, e a Bíblia diz que sabiamente José interpretou o sonho de Faraó. E que Faraó ficou tão satisfeito com a interpretação daquele sonho, que imediatamente tirou o anel do dedo, pediu que vestissem José de linho fino, das melhores roupas, e o instituiu como governador do Egito, para a glória de Deus. Amém? Deus, quando Ele quer operar, meu irmão, não há nada nesse mundo que possa impedir. Quando Deus determina algo para acontecer na minha e na tua vida, ninguém está para nascer no céu um anjo, no inferno um demônio e um ser humano na terra que possa impedir quando Deus determina abençoar a vida de um servo seu. Aleluia. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre uma palavra que se chama aflição. Aflição. Né? Muito comum essa palavra no nosso meio hoje. Traduzindo no dicionário Aurélio da língua portuguesa, essa palavra significa agonia, mágoa, tristeza, uma dor profunda. Observando aí o resumo da história de José, nós podemos ver que muitas foram as aflições pelas quais ele passou. Ele foi odiado pelos seus irmãos, por ser preferido do seu pai. Por causa disso ele foi vendido como escravo, foi preso, caluniado, enfim. Foi uma série de tribulações na vida deste homem. Mas um dia ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. A partir desse versículo nós podemos ver claramente e entender que as aflições que o Senhor gera sobre a minha e sobre a tua vida é para o nosso crescimento. Eu disse agora há pouco que Deus sempre tem um propósito. Ele pode permitir a aflição na minha e na tua vida a fim de que nós cresçamos, a fim de que nós venhamos a amadurecer. Ou Ele pode estar nos preparando para receber algo da parte dEle, algo grandioso da parte do Senhor. Ou Ele pode simplesmente estar nos preparando para morar no céu, porque o centro do Evangelho, o centro da Bíblia, o centro da Palavra de Deus é a salvação. E importa muito para o Senhor que eu e você sejamos salvos. Então, não importa, meu irmão, a aflição, não importa o problema, não importa se muitos olham para você e dizem: ó, não vai acontecer porque é impossível. Porque o Deus do impossível, Ele é sobre a tua vida. O Deus do impossível que operou no passado é o mesmo Deus do impossível que vai operar hoje sobre a tua vida. É o Deus, aleluia, que cuida de você minuciosamente. Minuciosamente. Com o mesmo cuidado que Ele mantém os astros celestiais funcionando lá no céu.
cada um na sua ordem, cada um na sua rotação, as estrelas. Da mesma forma que Ele mantém tudo erguido lá em cima com as suas mãos, assim Ele cuida da sua vida. Assim Ele cuida das tuas causas. Em nenhum momento da tua vida pense que o Senhor se esqueceu de ti, que Ele não está vendo a tua prova, que Ele não está vendo a tua aflição. Quando a gente se entristece, é comum a gente muitas vezes levar para o lado pessimista e ver da pior forma. Geralmente, quando a gente está muito aflito, a gente não consegue enxergar nada, a gente só diz assim: meu Deus, não vai dar certo. Deus não vai dar certo, o que vai ser da minha vida? E Deus está ali do teu lado, ó. Calma, filho. Calma, meu filho. Eu estou no controle de tudo. Eu sou o Deus que tem cuidado de ti. Eu sou o Deus que vou mudar a situação, vou mudar o quadro. Passa pela aflição aí, dando glória a Deus, porque a vitória é certa. A tua vida ela está nas mãos do Senhor. As aflições que vêm sobre a minha e sobre a tua vida, elas vêm para fazer a gente crescer. Observe que quando você sai de uma situação muito difícil na tua vida, você sai mais maduro, você sai mais forte. É Deus que permite a aflição para que você esteja preparado. Preparado. Então, quando você está preparado, aí Deus vem e diz: bom, agora é a hora de ser abençoado. Mas, irmã, por que Deus tem que me afligir para me abençoar? Tu já pensou se Deus te desse 2 motivos? Já pensou se Deus te desse tudo o que você quer? Se você fosse feliz, rico, você não precisasse de nada, você estaria aqui na casa do Senhor? Seja sincero com você mesmo, não precisa nem responder para mim. Meu irmão, a tua aflição, a tua prova, ela te leva para mais perto de Deus. Quando você está aflito, você dobra o joelho mais vezes no chão. Quando você está aflito, você tem pressa, você tem sede de buscar a face do Senhor. Porque você quer um alívio para a tua dor. E você sabe que Ele dá. Porque é provável que como crente, você já tenha tido outras experiências. E você sabe que o Senhor, no mínimo, vai aliviar o teu coração, vai te acalmar. Ele vai te dar paz para que você possa passar pela prova. Aleluia. Deus, Ele muitas vezes, na minha e na tua vida, Ele vai nos levar sim para a terra da nossa aflição. Mas não te preocupa não. Não te preocupa não, porque Deus vai fazer isso para lá na terra da tua aflição, Ele te fazer crescer. Ele te fazer amadurecer como crente. Te preparar, te moldar. Irmão, dói. Crescer dói. Como dói, Jesus? Quantas vezes nós estamos em meio às aflições das nossas vidas e nós dizemos: Deus, me socorre agora, porque eu não vou mais aguentar. Para mim acabou, a minha força acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu estou entregando tudo nas tuas mãos porque eu não consigo mais. Não sabe você que esse é exatamente o momento em que Deus começa a mover sobre a tua vida? Naquele momento que você se entrega e diz: eu não posso mais nada, eu não consigo mais nada, nada, acabou. Se Deus não entrar com providência agora e fizer algo pela minha vida, eu vou morrer. Quantas vezes na vida a gente faz isso? Irmãos, hoje mesmo, eu estava comentando com a missionária disso, rapidamente ali no carro enquanto saía de casa. Tanta aflição que eu passei de ontem para hoje. O meu filho, tem um filho pequeno de 2 anos,
Costuma dormir a noite inteira. Eu boto o menino para dormir 11h30 da noite, ele vai acordar 10h30 da manhã do outro dia, só acorda para comer. Acorda, reclama, bota a mamadeira na boca, enche a barriga e dorme. Essa noite o menino acordou 1h da manhã, assustado de um jeito que eu não sei o que ele viu, chorando, em prantos, desesperado, correndo para cima de mim. E eu lutei, vou te dizer que eu tive uma luta muito grande essa noite para poder acalmar essa criança. E ele não estava sentindo dor nenhuma. Eu comentei com a missionária e disse: missionária, eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou estudando para pregação. Meu filho está acordando toda madrugada, olhando para o nada como se estivesse vendo alguma coisa, e corre para cima de mim desesperado. Ela me falou, né? Deve ser os demônios mirins que estão tentando atormentar a tua vida para tu estudar a palavra de Deus e não conseguir pregar. Eu falei, pois bem, eu vou botar esses demônios para correr agora. Eu estou estudando de graça. Eu não estou dedicando a minha vida ao Senhor de graça para eu não ter poder de repreender um demônio. Deus está me falando aqui que tem muitos aqui, que na hora da aflição tem que aprender a abrir a boca e orar e determinar da parte do Senhor. Porque quem está aqui em cima pregando, quem está ali ministrando, não é só quem é ungido a pastor missionário não, meu irmão. Deus te deu autoridade do céu para repreender tudo que for vento contrário na tua vida. Deus te deu autoridade para determinar que Ele é Deus na tua vida e que Ele é maior do que a tua aflição. Que o inimigo ele pode te entristecer, ele pode te afligir, mas que Deus é o Deus grande que trabalha na tua vida. Deus manda te dizer que na hora da tua aflição tu não está sozinho não. Que é para tu se lembrar disso na hora que tu estiver aflito. Para de desespero, para de olhar para o lado, para de dizer que tu está sozinho, que não vai dar certo, que não tem jeito, porque Deus é poderoso ainda e Ele é sobre a tua vida. Amém? Uma breve pausa que eu fiz, porque o Senhor me pediu para que eu estivesse passando para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como eu já citei anteriormente, glorifique a Deus. Você não recebeu? Você não recebeu a autoridade. Se você não sabia que você tinha, você recebeu agora. Como eu havia citado anteriormente, muitas são as tribulações. Muita é a fúria do adversário, principalmente quando o Senhor está com uma bênção preparada para te entregar. Aí é que o inferno se levanta contra a tua vida. Então, quando você estiver aflito, lembre disso também. Lembre que quanto maior for a tua luta, maior vai ser a bênção que vai chegar depois dela. O nome do Senhor, Ele sempre é glorificado na vida do servo dele. O Senhor não deixa o servo dele confundido nem envergonhado nunca. Eu sei que é difícil no momento da luta, no momento da prova. É difícil porque Deus diz assim, em tudo dai graças. Mas aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou glorificar o nome do Senhor? Se o inferno se levantou com a minha vida, contra a minha vida, ainda mandou reforço. Uma coisa desanda, o povo do mundo diz assim, ó, que um problema quando ele vem, ele nunca vem sozinho. Quando tu vê uma coisa desandar, tu fala, Jesus, estou na prova. Aí Deus vai e manda mais prova. Em vez de um problema, tu passa a ter 5, tu passa a ter 10, tudo começa a dar errado. Não é assim? Deus permite, meus irmãos. Deus, Ele permite, a fim de que você seja moldado. É a hora que o crente passa na olaria de Jeová. E dói. Oh, Jesus, como dói ser amassado.
Ele pode te usar? Pode. Ele quer muito. Ele precisa de você, ele precisa de mim. Ele conta comigo e com você. Porque a palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que se comprometem verdadeiramente na obra do Senhor e se dispõem a fazer a obra do Senhor com retidão. A maioria desiste na hora da prova. Sabia, pastora? É verdade. O que eu conheço de crente que desviou na prova, minha irmã. Eu quero ser usado, eu quero falar em língua, eu quero profetizar. Aí Jesus, então tá, eu vou te preparar. Aí começa a arrochar o crente um pouquinho, o crente desiste. Não é assim que funciona? E o preço que você tem que pagar? E a modelagem que o Senhor tem que pegar com a mão dele e deixar as digitais dele em você, para você lembrar. Tem que pagar o preço, meu irmão. Não Deus nada é de graça, não. Ai, irmão, não, mas Deus é bom, Deus tem que me abençoar. Não, não é assim não. Meu irmão, Deus sem você, Ele é Deus. Você é que sem Deus não é nada. Ele não tem obrigação de me abençoar, Ele não tem obrigação de te abençoar. A obra do Senhor, o ID de Deus, é uma obrigação minha e tua como salvo. É obrigação. Não fica pensando que tu vai fazer a obra do Senhor, que tu vai cantar, que tu vai louvar, e que Deus vai por isso, Deus vai te dar um bom casamento, um bom namorado, um filho abençoado, muitas riquezas, e que você não vai ter problema não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força e violência. Se a palavra de Deus diz que o céu é tomado à força e violência, isso significa que para entrar no céu não é fácil. Então como é que você entra na igreja e quer permanecer dentro da igreja a vida inteira do jeito que você sempre foi? Não tem como. A maior prova de Deus na vida de um crente, sabe qual que é, missionária diz? A transformação. Dói, né? Ô Jesus, a irmã começou me abençoando, agora está me apertando. Alguns dizem que todo crente vai ler a Bíblia, mas uma prova indiscutível, inquestionável de uma coisa que acontece muito no mundo e que muito crente não observa. 100% do mundo vai ler o crente. Sabia que tem muito crente que não vigia? Que não sabe disso ou se esquece, não sei. Crente, em todo lugar que você for, você vai ser observado. Você vai ser observado por outras pessoas. Você vai ser observado por Deus. Você vai ser observado pelo inimigo da tua alma. Porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor, procurando a quem tragar. Sabe quando você erra, que alguém chega para você e diz: uai, crente, como é crente? Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. E Deus usa os de perto. É alguém do teu trabalho, é alguém de dentro de casa. Sabe o que é isso? É o inimigo. Óbvio que ele não vai perder a oportunidade de dizer que você errou. Ele não vai perder a oportunidade. E Deus permite, sabe por quê? Para que você seja envergonhado. Muitas vezes não envergonhado diante dos outros, mas você mesmo fica envergonhado. O Espírito Santo, ele te constrange. E aí você passa a dizer: meu Deus, é mesmo.
Você fica tão constrangido que você agradece o Espírito Santo por ter passado vergonha. Você fala: oh, Jesus, Espírito Santo, obrigada por ter me lembrado, porque eu tinha me esquecido. Se esse endemoniado tivesse me afligido mais um pouquinho e não tivesse me acusado, já sabe onde que ia dar, né? E tem gente que fala assim: olha, eu sou crente, eu sou convertido, mas o meu braço não é não. Não é assim? Aí o crente diz que quer ser usado por Deus, né? Mas como? Como é que Deus vai usar, irmão? Tu não quer ser moldado. Deus usa assim mesmo. Deus usa uma jumenta. Ele não vai usar uma pessoa? Quando Ele quer, Ele usa o que Ele quer, meu irmão. E nós não somos grandes por ser usados por Deus. Nós somos pequeninos, nós não valemos nada. Deus, quando formou o homem, falou o quê? Tu és pó. Do pó tu foste formado. E quando tu morrer, pro pó tu vai voltar. Comida de bicho, que não vale nada. Só tá de pé porque eu quero. Só prega porque eu quero. Só canta porque eu prego. A hora que Deus te ligar da tomada, não faz nada. Sabe por que José foi um homem muito abençoado por Deus? Porque os irmãos dele julgavam ele como vaidoso, achavam que ele queria ser melhor do que eles. Mas ele sempre se colocou na mão de Deus. Quando José sofreu, ele não perguntou para Deus por que ele estava sofrendo, não. Ele confiava em Deus, ele conhecia o Senhor que ele servia. Ele foi passando pelaquela prova, foi sendo moldado, e ali Deus foi dando graça para que ele fosse suportando, porque era muita luta. Um menino preso, vendido pelos irmãos aos 17 anos. Aos 30 anos ele foi ser governador do Egito. 12 anos, 13 anos de prova, meu Deus. 13 anos da vida sendo moldado por Deus para poder ser governador. 13 anos. O crente passa 2 dias de prova e já se desespera. Eu não vou ser mais crente, não. Vou desviar, vou pro mundo. Eu vou pro mundo, Deus, porque eu não aguento mais, a prova está doendo. Às vezes Deus está no final do processo ali. Finalzinho do processo. Gente, eu já passei com o meu horário. Eu peço perdão para os irmãos. Amém? Mas eu estou passando aqui para a igreja coisas que realmente o Senhor colocou no meu coração. Amém? Que o Senhor, Ele realmente está a fim de nos abençoar. Amém? Mas antes é necessário que nós sejamos preparados. É necessário que nós passemos pelo processo sem negar o nome do Senhor. Sem esquecer que o Senhor vive e reina, que Ele cuida da minha e da tua vida. E que não há aflição na minha e na tua vida que Ele não possa nos livrar, nos salvar e glorificar o nome dEle e nos dando vitória. Amém? Eu já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Tenho visto que eu já passei do horário. Eu peço perdão aos irmãos, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glorifica a Deus, Ele é digno. Nunca se esqueça, glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.